sobre meditação ativa. O que é a meditação ativa, se não é um controle total, absoluto, das suas emoções, dos seus pensamentos, independente da situação, independente do contexto que você vive. Uma meditação guiada é uma meditação onde a gente vai através, né, você vai se conectar com o teu corpo através de alguém te guiando. Então a gente vai trazendo imagens mentais, a gente vai trazendo sons, e normalmente a meditação guiada, a gente vai induzindo a pessoa a um estado de consciência mais alterado, relaxado, as percepções aumentam, a parte sensorial, você começa a perceber mais o teu corpo, a sentir mais o que está acontecendo, enfim. Então, na maioria das vezes, você consegue, na meditação guiada, indo naquela voz, naquele som, até chegar a um ponto, e às vezes a pessoa se desconecta do que está ouvindo, e viaja mesmo. O que normalmente o que a gente pede é que tente manter a consciência na instrução, até o momento que às vezes acontece dessa instrução ser agora profunde o seu sono, relaxe profundamente, e aí vai. A meditação ativa é o contrário disso. A meditação ativa é um treino que você faz todos os dias, no mínimo 2, 3 vezes no dia. O ideal é que você faça a maior parte do tempo. É óbvio que quando a gente pensa em cérebro, em função, o nosso cérebro economiza energia. Uma das formas de economizar energia é você... o que é uma economia de energia? É você fazer o máximo com o mínimo de energia, gastando o mínimo. Então, eu ligo lá uma luz na minha casa que ilumina todo o ambiente mais um pouco do outro. Então, o outro, eu às vezes vou, pego alguma coisa, não preciso acender a luz. Isso é economia de energia. A luz de um ambiente é tão forte que conecta, que espalha ao ponto, ao ponto de iluminar tudo. Isso é economia de energia. O nosso cérebro faz a mesma coisa. Tudo que a gente faz repetidas vezes, o nosso cérebro economiza energia. Então, hábitos é uma economia de energia. De tudo que a gente se alimenta, a maior energia gasta no nosso corpo é no cérebro. Então, vocês podem observar, quando você pega um carro e você vai aprender a dirigir, lembra lá como é que era? É super difícil, né? Você entrava, você sentava, você tinha que colocar o cinto, você tinha que prestar atenção na marcha, que marcha que eu coloco, primeira, segunda, em que momento eu coloco, e o pedal, eu mudo a marcha, coloco o pedal, enfim. Desculpa. Então, o que acontece no geral, né? A gente vai fazendo coisas que, de uma maneira geral, você faz uma vez, presta atenção e vai, e bota o cinto, e põe de novo, e põe de novo, e põe de novo até a hora. Você chega no seu carro, abre a porta, entra, senta, coloca o cinto. E pensa, eu vou para o trabalho. E acabou aí a história. Você não fica mais pensando, vou trocar a marcha correta, eu vou por tal caminho. Nada, né? Então você entra, o teu cérebro assume, o teu subconsciente assume esse controle, a gente chama de piloto automático ou subconsciente, o que você quiser. E aí você dirige. E a tua cabeça, a tua consciência, é como se a gente pegasse lá a mente, tem subdivisões, né? Então, o subconsciente, ele tá lá nessa parte do piloto automático. Ele tá resolvendo os problemas, tá dando conta. E o consciente
essa consciência que a gente tem, neste momento, está focada em algo. Por exemplo, você pode estar pensando no teu trabalho, a hora que eu chegar lá, o que, que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. E quando você se organiza nesse nível de chegar lá e fazer, é muito legal, porque durante todo o percurso você sequer prestou atenção no percurso, a não ser que tenha um trânsito, a não ser que tenha uma batida, a não ser que você perceba que vai atrasar, aí você volta para a consciência para o momento atual. O que, que significa isso? Que a maior parte das nossas decisões são tomadas também pelo piloto automático. É bom e é ruim. Eu vou dar um outro exemplo que eu gosto bastante, que é aquele da oração. Quem costuma rezar todos os dias lá começa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Amanhã, caramba, amanhã vai ser um dia difícil. Amanhã eu vou ter que resolver aquilo. Lá, lá, lá. E a consciência viaja, né, naquilo que eu vou ter que fazer. Só que o comando da oração foi dado. E o subconsciente, o piloto automático, ele assume esse controle total. Então, quando você começa, Pai Nosso, que estás no céu, o subconsciente continua. Só que ele avisa quando ele termina, pode observar. Aí você escuta um amém. Quando você vê, nossa, eu estava rezando, Senhor, meu Deus. E aí você volta de novo para aquela oração. E você tem que prestar atenção, bastante atenção, para você chegar até o final conscientemente. Porque senão o piloto automático faz assim, começa a rezar e a tua consciência já vai. Ou a nossa consciência está focada no que eu vou fazer, ou no que eu fiz, no que aconteceu antes, nas situações anteriores. Então, ou eu estou olhando o futuro, ou eu estou olhando o passado. Ou seja, eu não estou consciente no presente, porque estar consciente no presente é estar atenta exatamente a tudo que está acontecendo comigo internamente. E quando eu tenho esse controle, eu consigo observar o ambiente externo. E aí eu consigo lidar melhor com o ambiente externo. Isso é uma meditação ativa. A meditação ativa, a base dela é que você consiga manter um estado emocional e mental tranquilo, consciente, independente do caos ao seu redor. Eu vou trazer 2 exemplos meus do que é uma meditação ativa, né? Um exemplo, eu fui fazer um exame de ATM e era a primeira vez que eu ia fazer a ressonância magnética. Primeira vez fazendo ressonância magnética, fazendo um exame de ATM, o tubo vem na sua cara, se coloca uma grade no rosto. É um negócio que eu nunca tinha vivido. E enquanto o rapaz me preparava, estava tudo bem. A hora que eu entrei no tubo, uma fração de segundos, eu tive um ataque de pânico que eu nunca tinha tido na vida. Meu coração disparou, eu já na hora apertei lá o botão, eu devo ter ficado pálida, a minha boca secou, zero saliva, taquicardia, sudorese, respiração não saía. Aí o rapaz entrou na sala, eu devia estar com uma cara muito apavorada, porque ele olhou para minha cara e falou assim: olha, a senhora vai ter que marcar aí um outro dia e fazer esse exame sedada, a senhora não vai conseguir fazer esse exame não. E aí eu não conseguia nem pensar de tão alterada que eu estava. E aí eu me percebi, eu falei: nossa, eu tô num ataque de pânico, eu tenho pânico desse negócio aqui. Aí na hora que eu percebi, que eu entendi o que estava acontecendo, eu falei para ele o seguinte, falei: olha, eu preciso de um gole de água. Ele falou: você não pode tomar água. Eu falei: deixa eu só molhar a boca, eu tô com a boca muito seca, me dá 5 minutos, eu vou tentar me acalmar. Se eu não conseguir fazer o exame, ok, eu sigo as suas instruções.
Então, naquele estado alterado que eu tava, então imagina, adrenalina mil, o corpo todo alterado, é isso que acontece com o estresse. Eu lembrei da respiração. A respiração é o caminho mais rápido para meditação ativa e consciente. Respirar conscientemente. E tem uma forma, aliás, tem várias formas, mas uma das formas que nós vamos usar bastante hoje é a respiração diafragmática. Então, o que é uma respiração diafragmática? Você inspira pelo nariz, enche todo o pulmão. O diafragma é um músculo que fica embaixo do pulmão, fica depois do pulmão. Então, quando você enche todo o pulmão, as suas costelas se expandem. Isso significa que o seu pulmão está completamente tomado. E aí, lógico, naqueles minutos eu comecei a respirar. E aí eu disse, vamos tentar fazer o exame. E aí eu entrei no tubo conscientemente, respirando o tempo todo. E vocês sabem que esse não é um exame rápido, não é um exame que você faz em 10 minutos. É um exame de meia hora, 40 minutos. Fiz o exame. E depois de um tempo, todas as vezes que eu tinha que fazer ressonância e que eu sabia que eu ia entrar no tubo, eu já ia respirando até o caminho, chegava lá calma e fazia o exame. Nunca mais tive ataque de pânico nesta situação. Esse é um exemplo. Eu poderia dar outro, mas não vamos perder tempo, que já são quase 8 horas, certo? Meu objetivo hoje é te trazer a primeira técnica. Nós vamos fazer vários encontros. Nós vamos fazer aí, no mínimo, de 8 a 10 encontros. Ok? A minha programação é de 8 a 10 encontros de meditação ativa. Depois nós vamos voltar para a meditação guiada, combinado? A meditação ativa é algo que você vai reduzir o teu estresse, melhorar a tua ansiedade, aumentar a tua autopercepção, teu autocontrole, acalmar o fluxo de pensamentos intensos que a gente tem e estar mais consciente do seu corpo. É isso. Meditação ativa, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, você vai conseguir mudar a situação. Você vai conseguir voltar para o teu eixo, se acalmar, serenar os teus pensamentos, prestar atenção no que está acontecendo e ficar bem. E dar uma resposta equilibrada, não emocional. Quando a gente entra no pico do estresse, da tensão, da emoção, a sua resposta, ou seja, o seu comportamento é emocional. Então, eu vejo uma cena que eu fico muito irritada, eu vou falar irritada, eu vou falar de uma maneira diferente, eu vou ter uma postura, um gestual completamente diferente se eu estiver calma, se eu estiver tranquila, se eu estiver conseguindo analisar melhor essa situação. Esse é o objetivo da meditação ativa. E a meditação ativa você pode fazer andando, comendo, conversando, no meio do caos. Você pode dançar, você pode praticar uma atividade física conscientemente. E a consciência aqui, não é lá na frente o que eu vou fazer e nem lá atrás no que aconteceu. A minha consciência tem que estar aqui, presente. Combinado? Então, vamos lá. Hoje vai ser um exercício que eu vou recomendar que vocês façam no mínimo 2 vezes por dia por 10 minutos. Porém, eu vou dar uma tarefa para vocês, onde vocês vão usar essa respiração consciente e manter a consciência no aqui e agora. Então, nós vamos usar muitos conceitos do mindfulness. Por quê? Porque ele está sempre com a atenção plena no que você está fazendo. Então, tudo que a gente vai fazer, quem vai fazer uma dieta, quem vai fazer, não importa. Se você conseguir manter esse ritmo, você vai modificar o teu comportamento, a tua atitude, a tua compulsão. Esse é um dos passos, tá bom? Então, vamos lá.
Posição. Eu quero que agora vocês se sentem na melhor posição possível, pés apoiados no chão, coluna reta. Para a coluna ficar reta, assim, para você não ficar meio largado na poltrona, lembra do bumbum? Tem dois ossinhos lá no bumbum que chamam isquios. Então você senta em cima dos isquios, alinha a coluna. E eu quero agora apenas que você observe o seu corpo. Então, agora, olhos abertos ou olhos fechados, não importa. Eu gosto muito que você treine isso com o olho aberto, porque a vida vai exigir que você, numa situação do dia a dia, você tenha essa consciência. A maioria das pessoas gostam de fazer com o olho fechado, porque aí aprofunda, mas você precisa treinar também de olhos abertos. Não precisa ser nessa linha, pode ser olhando um pouco para baixo, uns 90 graus. Então, alinhe a coluna, pés apoiados no chão. E agora, inspirem naturalmente. Eu quero que vocês observem apenas o corpo. Como está o teu corpo? Teu pé. Observe o tornozelo, a panturrilha, as pernas, todas, os joelhos, se dói, se não. Se você estiver deitado, barriga para cima, pés para cima, um pouco afastado, afaste as mãos, ganhe o máximo de espaço que você puder e observe, apenas observe conscientemente. Lembre-se que o ansioso não tem corpo para o ansioso, só tem cabeça. A gente só usa a cabeça, a gente não percebe que tem corpo. Eu quero agora uma percepção corporal. Você é tudo isso. Você não é só o pensamento e não é só cabeça. Então, naturalmente, sem se preocupar com o pensamento, sem se preocupar com a respiração, apenas veja o seu corpo. Se tem tensão, se não, qual a temperatura? Tá com frio? Observe a textura da roupa no seu corpo. Observe os pés. Se você tá de sapato, se você tá de meia, se você não tem nada nos pés, como é que tá os pés? A pele. Observe a boca, a salivação. Observe também as pálpebras, se elas estão pesadas, se não. E vá trazendo consciência para cada parte do seu corpo. Apenas observe, não queira mudar nada. Ai, tá ruim assim. Observe. Sem julgamento, sem crítica, sem tem que. Tira os tem que. Tem que é uma exigência. Você tem que chegar na hora certa, você tem que. Apenas relaxe e observe. Inspire suavemente, naturalmente, como você está acostumado. Observe a sua respiração. Mais angustiada? Respiração mais tensa? Quando você inspira e expira, observe os seus pulmões, seu tórax, seu abdômen, principalmente o seu abdômen. Observe. Observe o abdômen. E veja o movimento que o seu abdômen faz.
E agora eu quero apenas que você se concentre na sua respiração. Como que eu sei que eu estou respirando profundamente? Quando o meu diafragma se expande. Uma boa observação para a gente saber como é que a gente respira corretamente é a da criança pequena, é do bebê. Até 1 aninho, 2, você olha a criança respirando, ela respira pelo abdômen, você vê o movimento abdominal subindo, descendo, subindo, descendo. Esse abdômen mostra que o pulmão inteiro está tomado de ar. E quando eu respiro ao ponto de inflar completamente o meu pulmão, o meu abdômen se estende. Isso mostra que eu estou usando a minha capacidade máxima do meu pulmão. Estou aproveitando tudo, estou tranquilo, estou relaxado. Então, o exercício agora é inspirar pelo nariz, imaginar o ar descendo, entrando lá embaixo, como se fosse uma bexiga. Você começa a encher uma bexiga, vai, 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 vai. Solta o ar. Inspire profundamente, suavemente. Você não precisa fazer aquela respiração forçada do. Essa respiração não é uma respiração suave, é uma respiração tensa, né? Porque você contrai os ombros, você contrai a cervical, o peito chega às vezes até a doer. Não é essa respiração, é suave. Esvazie sempre. Quando você for iniciar essa respiração profunda, essa respiração diafragmática, a melhor forma é você esvaziar totalmente os seus pulmões. Então, solte o ar. Inspire. A cada inspiração, observe os seus pulmões, no sentido de inflar as costelas. Observa se você fica tenso aqui, se você contrai. Então, a respiração é enquanto você observa a sua respiração, veja que não dá tempo de entrar nenhum pensamento. Se você não estiver atento à sua respiração, vão entrar pensamentos. Sua mente começa a divagar. Quando entrar um pensamento, não cole nele. O que é não colar nele? Não alimenta o pensamento. Ai, tem que ir no trabalho mesmo. Nossa, hoje eu tenho que resolver mil coisas. Pronto, eu já estou alimentando. Então, entrou um pensamento. Tenho que ir no trabalho. Continua respirando. Ah, vou hoje de manhã, sei lá, tomei um banho gelado. Aí você lembra de uma cena que você viu ontem. Tudo bem, não tem problema. A mente vai devagar se você não estiver consciente. Como eu sei que eu não estou consciente? Quando a minha mente
viaja. Então, se a minha mente vai para algum lugar, significa que eu não estou mais prestando atenção no que eu estou fazendo, na minha respiração, na minha postura. Observem que quando eu respiro, meus ombros não erguem, não inflam, né? O peito não estufa. Esse é o ponto. Então, eu estou fazendo com a boca aberta, né? Vocês estão observando. É melhor assim do que assim. Quando eu fecho a boca, eu também diminuo a quantidade de gás carbônico que eu estou soltando. Então, eu preciso fazer. Não. Essa respiração consciente, você pode fazer em qualquer lugar, no meio de uma reunião, no meio de uma situação difícil. Não importa o lugar, não importa a postura, não importa nada. Apenas ninguém vai perceber. Primeiro, porque está todo mundo estressado, todo mundo pensando mil coisas, quanto mais prestando atenção se você está soltando ar ou não pela boca. A grande questão é que quando você consegue estar consciente, plenamente consciente da sua respiração, você consegue se acalmar. Então, por exemplo, uma pessoa que sente dores, dores terríveis no corpo. Ai, dói aqui, dói ali, dói lá. Procura uma posição confortável e observe essas dores. Primeiro começa com a observação do seu corpo. Uma dor aguda aqui, uma dorzinha lá. E aí, ao observar o corpo inteiro, comece a observar a sua respiração. Observe quando a dor aumenta, como é que você respira. E comece a respirar conscientemente. Primeiro que o foco muda. Você tira o foco da dor e passa para o foco da respiração. E quando o seu corpo todo relaxa com a respiração, que é isso que acontece, seus pensamentos se acalmam e as dores diminuem. Você está com uma respiração super acelerada, super difícil, super complexa, não consegue respirar direito, o ar não entra, chega a doer o peito. Senta e observa. Primeiro observa. Você não consegue ir para a respiração se você não consegue nem observar o teu corpo. Observa. Observe os movimentos. Deixa os pensamentos fluírem. Vai. Quando o pensamento... respira. Quando observa o que eu estou falando. A hora que você põe foco no seu corpo, aquele sucessão de pensamentos contínuos, aquele fluxo diminui, desaparece, porque a sua consciência está aqui, está no corpo. E o corpo é o que eu tenho de referência para saber se eu estou mais calma, se eu estou mais agitada, se eu estou com mais dor, com menos dor, se eu estou mais com o coração mais acelerado, com o coração mais calmo. É isso, é o meu corpo. Eu tenho esta referência. Então, o primeiro passo é se conscientizar plenamente do seu corpo. E vá observando, vá observando. E na medida em que você observa o seu corpo, traga consciência para a respiração. E observe como você respira nesta posição. Observa se você respira só na parte de cima do tórax. Observa se você respira com o pulmão inteiro, cheio. Observe se o seu diafragma se expande. Você pode até colocar uma mão no peito, uma mão no abdômen. E aí observa a tensão e solta o ar.
Antes de iniciar esse processo, solte o ar e inspire. Apenas tenha consciência disso. Apenas observe como o ar entra, como o ar é absorvido, como seu corpo fica. Essa respiração pode nos dar sonolência. Você pode ter vontade de dormir. Às vezes dá um bocejo, uma molezinha. Significa o quê? Que eu estou relaxada, que eu estou tranquila. Pode me dar até uma leve tontura. Significa o quê? Meu cérebro está extremamente oxigenado. Quando isso acontece, aquele fluxo intenso de pensamentos desaparecem. Você tem um pensamento, outro, parece uma metralhadora. Não. Então, aqui e agora, conscientemente. Você vai fazer esse exercício, esse treino, 10 minutinhos, não precisa muito. Eu tô trabalhando, tô no meu trabalho. Eu levantei para tomar água. Durante a caminhada, vá observando. Como é que você caminha? Como é que tá o teu corpo? Como é que você tá respirando? Pegou a água? Põe a água na boca. Nós comemos. Você nem sabe o sabor da comida, principalmente quando você está irritado, nervoso, estressado. Você come e depois você fala, nossa, nem sei o que eu comi, mas fica melhor depois que come. E depois, em outro momento, nós vamos falar sobre isso. Mas consciência. Então, eu levantei da minha mesa e fui até o bebedouro lá. Como é que eu faço esse trajeto conscientemente? Como é que eu tô andando? Eu tô torta, eu não tô? Eu tô andando rápido, eu tô andando devagar? Minha respiração está acelerada? Tá tranquila? Como é que eu estou me sentindo? Como é que tá a água? Como é que é a água? Quando você põe a água na boca, não engula. Observe, depois engole. Sinta o cheiro do ambiente. Observe. Isso é consciência, isso é estar consciente. Volta para a mesa, do mesmo jeito que você foi, volta, senta. Quando você olhar para o teu computador, que você for começar a trabalhar, respira. E aí a sua consciência vai para o seu trabalho. E você vai tomando ao longo do dia mais consciência. Ou seja, você vai ficando mais ativo. Isso é uma consciência ativa, isso é uma meditação ativa. Por que meditação? Porque você altera o seu estado de consciência. E a meditação, a gente sabe que altera o estado de consciência. Tem várias pesquisas. Você irriga determinadas áreas do cérebro, você modifica todo o comando dos hormônios para o teu corpo ao ponto de relaxar, ao ponto de querer adormecer. Sim, isso é um estado alterado de consciência. E a meditação ativa é um treino ao longo do seu dia. Não importa, você está conversando com alguém, treinem isso. Está lá, a pessoa fala, você fala. Enquanto a pessoa fala, treina, respirar apenas. Observa, tenta inflar o pulmão. Aí primeiro, né, quando a gente começa esse treino, a gente fica um pouquinho mais ansioso. Por quê? Porque como é que eu respiro e presto atenção no que o outro está falando? Dá para fazer. Observe. Porque você está respirando, enquanto a pessoa está falando, você está respirando. Você só não tem uma consciência disso, mas o teu corpo inteiro está funcionando. Comece a respirar. A pessoa está falando e você está lá respirando. A pessoa falando, você respirando, a pessoa falando, você respirando.
Aí a pessoa parou de falar. Aí é você. E você vai falar. Observa como você tá. Se você tá mais calmo, se você pensou, ouviu tudo que a pessoa falou, elaborou bem o pensamento, e aí você devolve, respirando. Aí você parou de falar o outro lado. E você respirando. E observa. Observa como é que você fica claro, os pensamentos mais lúcidos, tudo fica mais claro. A tomada de decisão fica mais consciente, fica mais objetiva. Quando você faz isso, você tem plenamente consciência de tudo que você está fazendo, da melhor forma possível, sem ser tomado pela emoção. Se você está tomado pela emoção, a forma como você fala, a postura, não precisa falar respiração, corpo, não precisa falar nada disso, porque você já sabe que está alterado, né? Quando você está agitado, é outra resposta. É outra resposta. E tem uma coisa que essa meditação também traz, é apenas observar. Você não precisa mudar nada. Você não precisa alterar nada. Você apenas observa. Observe. Ah, essa postura, como é que eu tô nessa postura? Observe. Eu vou mudar. Observe. Só isso. Só isso. Consciência 100% do tempo. Na medida em que a gente vai trazendo isso claramente para nossa consciência, você vai percebendo que a forma como você age, como você interage com as pessoas, como você consegue avaliar o problema, fica diferente. Isso é treino. Você precisa treinar. Você não está mais acostumado a fazer isso. A criancinha, lá de até 2, 3 aninhos já está mais pilhada. Mas ela faz isso naturalmente. Depois a gente começa, levanta, tem que ir para a escola, vamos tomar banho, vamos lá, a mamãe está com pressa. É isso. E aí a vida começa a acelerar, a criança começa a ficar estressada, lógico, natural. E nós vivemos assim, estressados. A gente tem que mudar esse padrão. Eu tenho que ficar calma. O estresse acontece, lógico. Eu tenho problema durante o dia, mas um monte, né? Lógico que eu tenho problema. Se você tem problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema. O problema não vai deixar de existir. É como eu vou lidar, como eu estou para lidar com esse problema. É só isso, mais nada. O problema existe e eu vou lidar com isso como? Gritando, berrando, esperneando, ficando furiosa 3 dias, uma semana? Ficando irritada sim, porque o problema me irritou, mas voltando para o eixo, refletindo melhor sobre o que fazer, como fazer e fazer diferente, conscientemente. E nessa consciência, eu tenho até a capacidade de dizer, olha, agora eu não vou falar nada, porque eu ainda não consegui digerir o que aconteceu. Depois a gente conversa. E depois eu consigo elaborar melhor e te devolvo melhor o que aconteceu naquele momento. Então, treino da semana de vocês, pelo menos 10 minutinhos, ou deitado antes de levantar para o seu dia, ou à noite quando chega em casa, mas nesses intervalos, 10, 15 minutos, consciência plena no seu corpo, respiração, observe, inflem o pulmão totalmente, respiração diafragmática, até o ponto de você perceber as suas costelas expandir, sem ficar, sem tensionar nada disso, tudo relaxado, naturalmente. Cheguei nesse ponto, fiz, ok, muda, vai fazer outra coisa e tal. Durante o dia, consciência, sentei para almoçar. Tô lá com os meus amigos almoçando. Ok, tô lá conversando. Lembrei, respira.
Quando colocar a comida na boca, observa de que lado eu mastigo, mais de um lado do que do outro. Eu mastigo dos dois lados. Como que é essa textura desse alimento? Como que é engolir esse alimento? Consciência. Combinado? Nós vamos fazer, então, meditação ativa de 8 a 10 encontros. É importante você ter o seu controle emocional e mental. O caminho mais curto é a respiração. A respiração, ela te traz consciência do que está acontecendo com você naquele momento e se você quer ou não modificar isso. Como eu falei para vocês do exame lá da ATM, na ressonância magnética. Eu estava numa crise de pânico, eu nem sabia que eu tinha. Eu nem sabia que eu era claustrofóbica. Nunca tive problema no elevador. De repente, num negócio daquele, eu tenho um ataque de pânico. E em menos de 5 minutos eu consegui me acalmar, eu consegui manter o foco no meu corpo, na minha respiração, a ponto de ficar 40 minutos naquele troço lá fazendo aquele exame. Isso é controle emocional. Por quê? Porque eu usei o que eu tenho na mão, a respiração. E você pode usar. É uma questão apenas de treino, 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 treino. Combinado? Então, semana que vem, 7h30, tudo dando certo, microfone funcionando, estaremos aqui e nós vamos fazer uma sequência de encontros para que você possa se apropriar e principalmente ter controle de você, do teu corpo, dos teus pensamentos, das tuas emoções. Ninguém vai fazer isso para você. Ninguém vai agir diferente porque você tá mais nervosinho, menos nervosinho, mais irritado, menos irritado. Não, as pessoas são o que são, agem do jeito que elas conseguem. Elas só funcionam desse jeito. Por que elas vão funcionar diferente? Se eu não consigo funcionar diferente, por que eu acho que os outros vão ter que agir diferente porque eu quero? É uma ilusão. Isso é uma ilusão. O outro pode até tentar, mas raramente vai conseguir. Tá bom? Pessoal, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Obrigada aos que ficaram aqui ao vivo assistindo. E gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo. Esse vídeo vai ajudar muita gente. Essa sequência de vídeos vai ajudar muita gente, principalmente nesse momento de estresse que nós vivemos intensamente. Um beijo. Até semana que vem.